Estamos aqui com Daniel Morelenbaum, Isso. que é um dos nossos alunos aqui do curso H. Então, Daniel, primeiro conta pra gente qual é a sua formação e o que você faz hoje, além de estudar para prático. Então, João, eu sou oficial de náutica, me formei na EFON em 2014, finalzinho de 2014, né? Terminei a praticagem. E ingressei aí com vocês no curso H presencial na época, em 2016. Foi quando eu comecei efetivamente a estudar. Uhum. E aí, hoje em dia, eu estava trabalhando até dezembro do ano passado, e aí me afastei um pouco, estava embarcando já desde que eu me formei sem parar, aí dei uma pausa e hoje em dia eu estou focado mais nos estudos mesmo. Ah, legal. E como é que você conheceu a profissão de prático de navios? Tem um conhecido meu que passou no último concurso em 2008, e aí depois eu tive familiares também que começaram a estudar para o concurso, etc. E aí foi quando eu comecei a ter contato ali com a profissão de uma forma indireta, né? Aí até eu lembro que foi meu ano de vestibular, e eu nunca nem tinha ouvido falar de praticagem, de EFON, completamente fora desse meio, né, marítimo. Uhum. E aí fui pesquisar, gostei, aí conheci a EFON também, acabei que decidi por esquecer lá as matérias que eu estava estudando para o vestibular e eu decidi estudar para a EFON. Aí no ano seguinte eu estudei para a EFON, porque no ano que eu descobri já tinha acabado as inscrições, e aí eu entrei para esse universo marítimo, né? Aí dentro da EFON você ouve falar mais, você tem mais contato, tem alguns veteranos meus da época de faculdade ainda que fizeram o último concurso de 2012, passaram, então eu comecei a ter mais contato com a profissão. E aí meus familiares também, graças a Deus, passaram no último concurso, e aí virou uma coisa mais real, assim, para mim. Ah, que legal. Então, você tem pessoas da sua família que passaram. Tenho, tenho. E o que eles faziam, você me permite perguntar, o que eles faziam antes de se tornarem práticos? Isso é uma pergunta importante para muitos Eles, alunos nossos, né? eles eram um administrador, outro economista também, completamente fora do mundo marítimo. São mais velhos que eu, entraram meio que para esse mundo junto comigo, assim, na mesma época. Uhum. E aí estudaram sem nenhum conhecimento mesmo e foram bem-sucedidos. Pô, que legal. E o curso H em si, como é que você conheceu? Na época que eu comecei a estudar, né, eu tive aquele período ali entre me formar e efetivamente começar a estudar. é, eu fui buscar um curso, né? Uma coisa muito, a praticagem é uma coisa muito meio que até meio obscura, assim, né? Hoje em dia não mais, mas na época ainda você não tinha muitas opções de cursos. E aí, como eu fui pesquisar, o curso H era pioneiro, né? Na época, se eu não me engano, acho que era o único curso, o único grande curso, era ali em Jardim Botânico, eu morava perto, e ele tinha modalidade presencial. Acho que na época nem existia nenhuma modalidade online. E para mim foi meio que era meio ruim essa modalidade, porque eu embarcava na época, então eu ficava meio dividido, né? Quando eu estava Uhum. desembarcado, eu assistia o curso, quando eu estava embarcado, eu me programava para estudar ali no meu período de folga a bordo dos navios a matéria da semana. E aí em 2016 ingressei e e foi isso. Fui meio que acompanhando o cronograma do curso, assim, o ano inteiro. Uhum. E aí, desde então, sempre mantive ali em contato com o curso H, sempre fazendo os cursos. Aí, né, de lá para cá teve muito tempo. Eu cheguei a refazer o curso teórico, né, mas quando eu refiz, eu fiz na modalidade telepresencial. E depois que eu acabei, eu já entrei pro curso de exercícios e nunca mais saí. Sim. Aí você, no caso, você começou pelo curso regular, né? Comecei pelo curso regular presencial. Ah, maneiro. E como é que foi o curso regular pra você? Como é que ele te ajudou nesse começo dos estudos? Você lembra? João, eu sou uma pessoa que eu nunca estudei para um concurso, né? Eu estudei na época para o vestibular, depois para a prova da EFON, mas é uma coisa meio diferente, né? Tem todo ano, você sabe ali quantas vagas te esperam. E na minha época de EFON, eu sempre fui meio perdido. Eu nunca fui um aluno de estudar em escola, eu nunca tive o costume e não sabia estudar, né? Então, na época de EFON, eu entrei para um cursinho desses preparatórios e basicamente fazia o que o cursinho mandava. O cursinho falava, resolve esse caderno de exercícios, eu ia lá e resolvia. E deu certo. Estudei bastante, mas assim, seguindo ali a cartilha do cursinho. Então, quando eu vim me preparar para a prova de praticagem, eu meio que procurei ali a mesma coisa, né? Eu não sou Uhum. uma pessoa autodidata. Então, eu entrei ali para o curso
teórico do H e eu fui seguindo o cronograma ali do curso do H, né? Ainda mais no início, que a matéria é muito vasta, né? Você fica meio perdido dentro da Sim. matéria. E aí eu ia seguindo ali. Quando eu terminei, eu fui para o curso de exercícios. E aí eu tive um direcionamento maior, né? Uhum. Então, hoje em dia, eu já tenho o meu ciclo de estudo, que eu mesmo montei, o que seguiu para mim, mas eu acho que assim, o curso foi fundamental, principalmente no início da preparação, porque você fica perdido, né? Natural. Acho que todo mundo, quando começa, vê ali arte naval, só na arte naval já pira, né? Pô, é muita matéria, não dá para mim, é a reação que todo mundo tem. Nunca vou decorar essas coisas, e daqui a pouco, capítulo 1 e 2 do arte naval ali já tá no sangue, você já começa a acertar a questão, e a matéria parece que vai reduzindo um pouco dentro da cabeça, né? Fica mais fácil de organizar. Mas eu acho que, principalmente no início, o cursinho foi fundamental para essa organização na minha cabeça e motivação também, né? Porque Uhum. você começa a estudar meio que sozinho, e aí, pô, a matéria, primeira semana gasto total, segunda semana gasto total, segundo mês já começa a cair, terceiro mês você já entra em desespero, nunca vai decorar isso. Então, o curso é meio que uma forma que, para mim, pelo menos, me forçava a estudar. Não, eu tenho que estudar essa matéria porque final de semana vai ter aula disso. Uhum. E aí eu ia montando esse cronograma todo junto, né, aliado ao cursinho. E Entendi. o que eu faço até hoje, né? É, você falou. E como é que é o seu momento atual de estudos, assim, a sua rotina e como é que você concilia isso com a vida? João, esse ano foi uma mudança drástica para mim, né? Porque eu parei de trabalhar. Mas até ano passado, eu dividia meu ano, né? Basicamente, metade do ano eu ficava embarcado, e aí embarcado eu estudava o quanto que meu dia embarcado permitia. Tinha dia que eu estudava pra caramba, assim, sabe, 4 horas. Tinha dia que eu estudava meia hora, mas todo dia eu estudava um pouquinho. E em casa eu tentava estudar o máximo que eu pudesse, mas também de forma que eu mantivesse um equilíbrio emocional, assim, né? Porque também não adianta você achar que você vai estudar 100% do tempo, porque o corpo não aguenta, né? O corpo pede para parar. Então, eu vivia muito esse equilíbrio, assim, entre o trabalho, o estudo e a minha vida mesmo. Entendi. Hoje em dia, eu parei de trabalhar. Então, eu divido a minha vida entre a minha vida pessoal e meu estudo. Então, hoje em dia, ficou mais fácil de organizar, assim, né? Eu acho que como qualquer pessoa que trabalha, eu encaro o estudo como meu trabalho. Então, Sim. eu tenho ali as minhas horas do dia, né? Começo a estudar, faço ali minhas sessões de estudo, e eu só posso parar de estudar depois que eu cumprir com a minha meta. Obviamente, tem dias, né, imprevistos vão acontecer, mas eu trato como se fosse um trabalho normal. Você é pago para trabalhar X horas por dia, você vai trabalhar X horas por dia. Hoje em dia eu não sou pago, mas eu me cobro como se fosse. E Ah, eu vou seguindo, perfeito. né? Vou seguindo o meu ciclo. Entendi. É uma forma bastante disciplinada de estudar, né? Sim. Eu acho que muita gente me pergunta, né? Pô, mas tem que ser muito disciplinado e tal. Eu falo, hoje em dia não, eu nem acho. Eu acho que assim, eu tô fazendo a minha obrigação, né? Se eu parasse de trabalhar para estudar e não estudasse, pô, eu seria muito burro, né? Eu acho que eu tinha que ter muita disciplina quando eu trabalhava e estudava. Porque meio que dava a sensação assim, cara, a minha obrigação é o meu trabalho, eu tô cumprindo. Sim. Então, o estudo é um a mais. E aí sim, tinha que ter muita disciplina. Assim, eu admiro muito a galera que trabalha muito e estuda muito. Eu acho assim, eu tiro meu chapéu. Agora, obviamente, né, você tem que ser disciplinado. Mas é o que eu falei, né? Eu acho que essa cobrança vem também muito tipo, pô, eu parei a minha vida para isso, né? Então eu tenho que fazer valer a pena meu tempo, com certeza. É. Você tá querendo se preparar no máximo, né? No auge da preparação, né? Perfeito. Exatamente. É, Exatamente. e dentro das matérias, tem algum assunto que ainda é espinhoso para você? Que é um assunto que é desafiador até hoje? João, eu acho que assim, o meu maior medo, né, antes de parar de trabalhar, era sair o edital e eu não estar pronto para um pós-edital. Falar, caraca, eu estudei tanto tempo, vi tanto, né, gastei tanto tempo da minha vida com isso, pô, imagina, sair o edital e eu não estou pronto. E foi isso até que me levou um pouco a dar uma pausa, assim, né? Me dei um tempo aqui para me dedicar 100%. E nesse momento, final do ano passado, eu falava, caraca, eu não sou bom em nada. Tipo assim, eu erro questão de todas as matérias. E isso me dava meio que um pânico, assim. Hoje em dia, eu consegui evoluir, né? Eu aumentei meu volume de estudo, aumentei meu volume de questões, etc. Minhas revisões, eu consegui evoluir. Mas eu acho que quanto mais você evolui na matéria, mais você tem noção de coisa que você não sabe, né? A matéria é muito grande. É verdade. Então, principalmente nos exercícios simulados, que o pessoal vai no detalhe, sempre tem uma coisa ou outra que
não é seu forte, que não é meu forte. Então, eu acho que não tem uma matéria que me assusta mais que outra. Eu acho que todas as matérias têm seus pontos que são um pouco a exceção, um pouco ali o que você não é bom. Eu não sou bom em número, por exemplo. Então, pô, chega ali números do PNA. Que tem a norma 112 que fala do cerimonial da bandeira, coisa boba, né? Decorar a data, mas eu sou horrível, não sei nem a data de aniversário da minha esposa. E tem que decorar um monte de data. Então, assim, uma coisa que é boba para as pessoas, para mim não é. Enquanto que eu acho que eu sou bom em conceitos, por exemplo. Então, se cai uma questão mais conceitual, de TUP, de Miggins, para mim é mais tranquilo. Mas dentro de cada matéria eu tenho minhas dificuldades. Então, eu acho que hoje em dia eu não diria que tem uma parte assim mais cabulosa, mais assim, mas tem em todas as matérias sem exceção tem detalhes que eu não tenho decorado. E é disso que eu vou correndo atrás, né? Você vai correndo atrás para cercar cada vez mais as beiradas para você estar melhor preparado. Entendi. E qual é a sua expectativa em relação ao próximo concurso? Você já tem alguma ordem de ZPs que você tem em mente? Ah, João, eu tenho uma noção assim de área, né, que eu quero ficar. Eu moro no Rio, então eu quero ficar assim o mais perto de casa possível, mas a ordem assim de ZP certinho eu não parei para me preocupar com isso ainda não. Eu vou esperar sair o edital, quando sair, vou ver quais EPs que vão abrir e vou tentar organizar na minha cabeça. Eu tenho uma noção assim de quais critérios que eu tenho que são mais importantes que outros, mas certinho qual ZP que eu quero, eu de verdade não tenho. Uma hora vai ter que escolher, né? Eventualmente, É, mas estou postergando isso aí para quando eu tiver que escolher realmente. quando chegar a hora, né? E qual é a sua maior expectativa em relação a se tornar um praticante de prático? João, eu acho que assim, eu trabalho já com isso, né? E eu sempre trabalhei no meio do petróleo, né, com supply, e a parte de manobra dos navios foi sempre a parte que eu mais gostei da profissão, assim. Parece que a rotina ali do dia a dia de bordo e tal, acho que para mim é muito pessoal, né, mas fica meio monótono. Mas eu sempre gostei, assim, navio chegando no porto, eu sempre pedi para fazer a manobra. Eu sempre embarquei em muito navio que não pegava prático pelo porte, e aí eu subia fora do meu horário de serviço, eu queria manobrar, aproximação de plataforma. Então, assim, é a parte mais gostosa que eu acho, assim, da profissão. Então, a praticagem, além de todos os benefícios que normalmente é o que atrai a galera, né? Salários bons, né? Uma rotina boa, uma escala boa, essa parte, para mim, é muito gratificante. Então, eu brinco, assim, até que se o concurso fosse para ter as mesmas condições de trabalho que eu tinha, né? Mesmo tempo de trabalho, salário parecido, eu estudaria da mesma forma, porque eu tenho, acho que esse quê a mais, assim, que eu gosto muito da profissão. Eu gosto muito dessa parte de manobra de navio, de entrada no porto, é uma adrenalina boa. Que legal. Coisa que já tá no sangue, né? Já tá só esperando a É, eu oportunidade. fiz isso por 10 anos, né? Legal. Quando passar, o que você vai fazer primeiro? Ah, João, quando eu passar, eu espero muito passar para a segunda turma de algum lugar e eu vou pegar um aninho aí para dar uma relaxada, uma viajada, pegar a esposa e curtir. Respirar um pouco. Ficar Depois um ano sem ler da nada, missão sem ler cumprida. nenhuma normã, sem ler nenhum livro, para descansar. Faz sentido. E para fechar, o que você recomendaria para uma pessoa que deseja começar e avançar consistentemente até um patamar competitivo de estudos? Que ela vai começar e João, ela quer conseguir chegar lá. O que você eu recomenda para acho que ela? assim, hoje em dia, muita gente, né, quando eu decidi pedir demissão e tal, muitos amigos, muita gente veio perguntar: "Ah, tá sabendo de alguma coisa? Sabe de alguma coisa? Seus familiares sabem?" E não, na verdade que não. E muita gente veio interessada, né? Ah, você acha de eu começar a estudar, largar minha profissão, começar a estudar, ainda dá tempo? E assim, eu acho que a pessoa sempre tem que dar o primeiro passo, né? Se você não der o primeiro passo, você nunca vai começar. E assim, pô, o concurso aqui é 6 meses, dá tempo de se preparar? Acho que não. Mas um concurso aqui é 3 anos, dá tempo? Dá tempo. Quando é que vai ser o concurso? Ninguém sabe. É, Então, acho que assim, a pessoa que tem vontade, independente se acha que o concurso está perto, se acha que o concurso está longe, se acha que a concorrência está muito forte, porque você vê hoje em dia a galera voando aí, gabaritando simulado. Cara, tem que dar o primeiro passo, né? Se não passar no próximo, vai passar no outro. O concurso sempre vai ter. É, isso é verdade. periodicidade a gente não sabe, né? Mas sempre vão existir concursos. E aí o que eu falo para os meus amigos assim que me perguntam é, cara, começa, porque se não começar não vai ter a menor chance. E a galera que tá voando hoje em dia, há 10 anos atrás não tava, né?
Tem gente que está voando hoje em dia que há 2 anos atrás não estava. Então, o tempo de preparação também é muito pessoal, né? Você vê exemplos aí de pessoal que estudou 8 meses para o último concurso e passou, exceção. Uhum. E vê gente aí que está estudando há 6, 7 anos e não performa. Então, assim, é muito pessoal. Eu acho que é isso. Tem vontade, começa, dá o primeiro passo, faz um curso, vê como é que é, tem contato com a matéria. Porque eu acho que é muita gente que tem vontade de começar que não tem nem ideia, né? Não sabe nem que é Boreste Monborne. Então o negócio assusta um pouco. Mas é o que eu falo, assim, a pessoa tem condição, paga um curso, faz, é bom, dá uma direcionada muito boa e começa, né? Tem que dar o primeiro passo. O único jeito. Bom, acho que do que eu tinha de perguntas para você era isso, Daniel. Poxa, muito obrigado. Você falou comentários assim preciosos para os nossos outros colegas, né? Outras pessoas estudando. Uma perspectiva bastante única. Show de bola, João. Valeu. Muito obrigado pelo depoimento, tá?